Olá, tudo bem? Vamos falar de mudanças radicais de vida? Esse vídeo é para você que acha que tudo é impossível, que é melhor ficar aonde está. Olha, eu já entrevistei muita gente para o blog Partiu Plano B que mudou radicalmente e hoje está muito mais feliz. Eles, aliás, provam para mim no dia a dia que tudo é possível, gente. Nós vamos começar com a história da doutoranda, era uma engenheira agrônoma que estava fazendo doutorado e largou tudo para ser terapeuta holística. Eu vou contar a história da Joyce Nascimento. E é isso mesmo, ela era engenheira agrônoma, fez mestrado, estava fazendo doutorado, disse que achava que estava no caminho certo, mas chegou num momento que ela percebeu que não estava feliz com a vida acadêmica, que ela precisava mudar. Aliás, ela estava começando a ficar doente, com gastrite nervosa. Ela parou, abandonou o doutorado, muita gente achou que ela estava maluca, mas ela teve apoio das pessoas que estavam próximas dela e não teve dúvida. Hoje ela é terapeuta holística e também faz cosméticos naturais. Olha a foto da Joyce. Hoje a Joyce está muito mais feliz e comemora pequenos prazeres da vida, como tomar café da manhã com o filho, ter mais tempo para fazer meditação ou ler um bom livro. A Joyce também tem algumas dicas. Uma delas que eu considero bem importante é a seguinte: acredito que primeiramente a pessoa precisa sentir dentro do coração o que faz o seu coração vibrar, a alma pulsar e gritar. Quando isso acontece, sentimos dentro de nós uma felicidade sem tamanho, algo inexplicável. Esse é o propósito da alma. Quando alinhamos nosso propósito ao trabalho, o universo conspira a favor, pode ter certeza. As portas vão se abrir e as pessoas certas vão aparecer, é incrível. Por isso não há motivo para ter medo, porque isso só vai impedir o seu sucesso. O medo paralisa. O medo, é até bom ter medo às vezes, mas não pode te paralisar. Vá em frente com o seu sonho. Veja o caso da Joyce, as portas foram se abrindo. Demorou um pouco? Sim, demorou, nada é fácil no início, já falei várias vezes isso aqui no canal, mas as coisas foram acontecendo e eu acredito como ela, que quando você acredita, as coisas começam a acontecer. Quer mais um exemplo de mudança radical de vida? O Elcio José Jans Rodrigues, ele é formado em administração de empresas e começou a atuar na área de vendas em uma multinacional. Ele tinha que bater metas diárias, vivia estressado, cansado e o que ele fez? Deixou, ele não aguentou mais. O Elcio, desde muito jovem, praticava Muay Thai e outros tipos de lutas e esse acabou sendo o plano B. Ele deixou o emprego em uma multinacional para ser professor de Muay Thai. Olha a foto do Elcio aí. A dica do Elcio que eu mais gosto é a seguinte: tomada a decisão, se joga de cabeça. Se você faz o que gosta, o retorno vem. Pode até não ser imediato, mas quando vem você fica tão feliz que fica querendo trabalhar mais e mais. Quando você se sente recompensado depois de uma mudança radical como essa, com certeza você vai ficar muito mais feliz e motivado a trabalhar mais e mais. Agora para você, trabalhar para o seu sonho. Sabe o que eu percebo nas entrevistas que eu faço para o blog Partiu Plano B? Que estabilidade, salário alto, nada segura quem tem um desejo de empreender, quem tem um sonho maior. Veja, por exemplo, a história da Stephanie Coller e do Fernando Scarduelli. Eles são formados em engenharia de produção, trabalhavam em uma multinacional, tinham estabilidade, um salário alto, mas sempre tem um mas, estavam infelizes. Eles queriam algo mais. O que eles fizeram? Eles moraram um tempo na Alemanha e lá perceberam que as frutas processadas, que são frutas já higienizadas e cortadas, prontas para o consumo, eram muito vendidas, eram muito bem aceitas na Europa. O que eles fizeram? Aqui no Brasil decidiram abrir uma empresa assim. Eles deixaram a multinacional para abrir essa empresa. Sim, eles foram considerados malucos por algumas pessoas e a Stephanie diz que o tempo todo as pessoas perguntam: como vocês fizeram isso? Deixaram o emprego fixo? E a crise? E o futuro? Sabe o que ela responde? Que os dois são muito jovens. Aliás, veja fotos dos dois aí. Stephanie diz o seguinte para as pessoas: existe o tempo do Brasil, o timing do Brasil, e o tempo deles, o timing do casal. Se eles deixassem para tomar essa decisão daqui a 5 ou 6 anos, talvez eles não tivessem coragem, porque eles estariam em outra fase da vida, talvez com filhos, com outro tipo de conta para pagar.
Eles deixaram sim a multinacional, mas os dois são um ótimo exemplo de que não dá para fazer loucura, não dá para chutar o balde, tá, gente? Os dois se planejaram e guardaram dinheiro. Aliás, essa é a dica da Stephanie e do Fernando. Você precisa ter capital de investimento para se bancar por 2 anos, pagar seu condomínio, água, luz e bancar contas da empresa. Ela diz que se eles não tivessem essa segurança financeira, eles já teriam desistido, porque, como eu sempre digo, o resultado não aparece de uma hora para outra quando você empreende. E quando você decide abandonar a medicina? Não estou falando de deixar a faculdade, porque isso às vezes até acontece, né? A pessoa faz 1, 2 anos de faculdade, desiste, até normal. Mas e quando você faz medicina, se forma, começa a atuar como cardiologista e 17 anos depois decide mudar? Foi o que aconteceu com o Paulo Cohen. Olha a foto dele aí. O Paulo se formou em medicina e atuou como cardiologista por 17 anos. Só que ele queria algo mais. Ele tinha o sonho de ser advogado. O que ele fez? Ele voltou para a faculdade, foi estudar direito. Mesmo atendendo como médico, ele estudava direito. Claro que não foi fácil, foi bem complicado. Mas ele estudou, se formou, ficou mais alguns anos ainda atendendo no consultório, que ele precisava, da parte financeira, obviamente, ele precisava se manter, mas agora ele atua só como advogado. Eu gosto dessa história pelo seguinte: o Paulo pediu para que eu deixasse muito claro no blog que ele foi muito feliz como médico. Aliás, isso é comum, né? As pessoas acham assim, você vai deixar uma profissão porque você era infeliz. Não, tem gente que se realizou, por exemplo, ele se realizou como médico, mas ele queria algo mais. Tem gente que é jornalista por muitos anos e depois decide mudar, ou engenheiro. Não é porque você não gosta da outra profissão que você muda. Muitas pessoas mudam porque querem algo mais. E claro que o Paulo tem uma dica: faça, é sempre possível buscar o que se quer. Não dá nada na vida como concluído e inalterável. Isso eu tenho certeza. Nada, essa coisa, é para sempre, nunca mais. Você se formou nisso, você não pode mais mudar. Pode, você é livre. Algumas mudanças acontecem por necessidade mesmo. É o caso da Érica Galvão Castro e Souza. Ela trabalhou durante 20 anos no setor administrativo de um hospital. Chegou a fazer o gerenciamento dos leitos, mas foi demitida. Depois do choque, claro, ela começou a pensar num plano B. O que eu posso fazer? E uma dica quase improvável veio de uma amiga que falou: você já pensou em ser faxineira, em ser diarista? Isso porque a Érica sempre foi muito cuidadosa com a casa sempre impecável, e essa amiga falou: você já pensou nisso? Você pode ganhar dinheiro. Pois a Érica apostou nessa ideia e hoje ela é diarista, ela limpa casas e apartamentos. A Érica começou e hoje ganha 2 vezes mais do que ganhava no hospital. Ela confessa que sim, no início se sentia constrangida, que ficava meio envergonhada, afinal ela trabalhava no setor administrativo de um hospital e agora ela é faxineira. Mas e daí? Quem é que paga as contas da Érica? É ela, né? Veja só, ela tá ganhando 2 vezes mais, fazendo um trabalho digno como outro qualquer. Olha a foto da Érica aí. Qual é a dica da Érica? Comece a pensar no que você sabe fazer na vida. Talvez você nunca tenha sido remunerado por essa atividade que pode ser uma opção de negócio. É o que a gente falou lá. Sabe o hobby que pode se tornar um negócio? Eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Isso pode acontecer. Por que as pessoas te elogiam? Porque você faz um bolo, porque você cuida bem de criança, porque você organiza muito bem uma casa. Comece a refletir sobre o que você faz bem que pode lhe render um dinheiro, quem sabe? Precisando de mais um exemplo de mudança radical de vida? Olha essa história da Rebeca Menegaso Matiasi e do Marcel Matiasi, o marido dela. Gente, eles sempre adoraram trabalhar com arte, mas como viver de arte é complicado, né? No Brasil, eles sempre tiveram empregos, como eles dizem, comuns. Numa época, inclusive, eles moraram na Argentina e a Rebeca era gerente de contas de uma multinacional, ganhava muito bem, tinha estabilidade, mas lá veio mais, começou a ficar doente, achando que não estava feliz mesmo, que estava indo contra tudo que ela sonhava ser. Pois ela e o Marcel fizeram um pé de meia, guardaram o dinheiro, voltaram para o Brasil e hoje eles são palhaços. Olha que lindo os dois aí. É a palhaça Espirulina e o palhaço Farofa. Estão muito mais felizes, atendem festas e eventos e tem uma dica da Rebeca que eu adoro.
Aproveite toda a experiência e treinamento que você tem em grandes empresas, principalmente em trato com clientes, para utilizá-la em seu próprio negócio. A formalidade e a etiqueta na hora de tratar um cliente, ao mesmo tempo deixando o cliente à vontade, é algo escasso no ramo autônomo. Um português correto na hora de escrever, um e-mail, cumprimentos e despedidas são valorizados no trato pessoal. Ou seja, sabe todo aquele empenho que você tem lá na sua empresa, que você é contratado, que você tem um crachá, um de bate-ponto? Leva isso para sua pequena empresa. Gente, outra dica super importante que eu até achava que, não, isso é muito básico, não é básico. Dê retorno para os seus clientes. Aconteceu já algumas vezes comigo, de você pedir um orçamento nas redes sociais e ficar no vácuo, ninguém te responde. Ou se alguém oferece um curso e você pede umas informações, não tem resposta. Tem que responder, que se você não responder, a pessoa vai procurar o seu concorrente. Então eu adoro essa história de mudança radical da Rebeca. Eu lembro que quando eu entrevistei para o blog, eu falei, nossa, posso falar então que a funcionária de multinacional que se tornou uma palhaça? Ela, isso mesmo, uma palhaça com muito orgulho, uma palhaça linda que faz o maior sucesso. Vamos lá para mais um exemplo de mudança radical? Você já pensou ter uma loja de roupas de luxo e de uma hora para outra se tornar pipoqueira? Pipoqueira gourmet, é verdade, mas pipoqueira. Essa é a história da Luana Amorim. Ela tinha uma loja com roupas de luxo, mas começou a ter dificuldades financeiras. Certo dia, certa tarde, o padrasto dela fez uma pipoca gourmet. Ela achou maravilhosa e teve um clique. Atenção para os cliques, para esses insights. Você tem que ser sensível à sua intuição também. Ela pensou, vou fazer pipoca. E avisou a mãe dela, mãe, eu vou virar pipoqueira. E virou mesmo. Foi atrás de receita para saber como fazer pipoca gourmet. Pipoca gourmet, para quem não sabe, são aquelas pipocas envoltas em chocolate, cremes maravilhosos. Tem de leite ninho, de brigadeiro, de dois amores. É uma loucura de delícia. Ela começou a vender, hoje está muito mais feliz. Ela tem de eventos, tem carrinhos de pipoca gourmet. Não se arrepende da mudança, dessa mudança radical. E o que ela diz? Não tenha vergonha se um dia você esteve lá em cima e agora está lá embaixo. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ninguém paga as suas contas. E mais, use seus erros do passado para te fazer acertar. Aliás, nem mostrei a foto da Luana, olha ela aí com as... E ainda tem mais uma história, na verdade eu tenho muitas. Eu poderia gravar vários vídeos só de mudança radical. Tem do açougueiro que virou cabeleireiro. É isso mesmo, é a história do Alexandre Xavier. A família dele tinha um açougue, o Alexandre trabalhava lá, mas como ele trabalhava só em um período, ele ficava um tempo, como ele diz, ocioso, ele procurava um plano B, ele queria ter algo mais. Começou a pesquisar, viu que essa área de serviços, de salão de beleza estava crescendo, até que encontrou o anúncio de um curso de cabeleireiro. Foi lá e fez o curso. Acabou desenvolvendo um método de alisamento sem formol, né, um alisamento, e hoje ele é sucesso. Tem gente, ele é aqui de Curitiba, tem gente que vem de outras partes do Brasil só para fazer o tal do alisamento com Alexandre. Mudou radicalmente. Hoje é curioso, as clientes tiram sarro que o açougueiro, o antigo açougueiro agora é cabeleireiro. O que o Alexandre tem de dica? Ele diz o seguinte: se informe ao máximo antes de abrir qualquer negócio. Estude o mercado, avalie se seu produto ou serviço vai ter um preço competitivo e escolha muito bem a localização do ponto. Isso é muito importante quando você vai prestar um serviço como salão de beleza, por exemplo, ver como que é o ponto, se tem estacionamento perto. Isso é bem importante você avaliar quando vai prestar um serviço. Então, se inspirou com algum desses exemplos de mudança radical? Essas pessoas que mudam radicalmente, elas até me emocionam, sabe? Porque são pessoas corajosas, que correm atrás dos seus sonhos, que não ficam só reclamando da vida. Não, elas lutam pelo que elas querem e elas realmente me inspiram e tenho certeza que inspiram vocês também. E é uma honra poder contar todas essas histórias no blog Partiu Plano B e agora aqui no canal Partiu Plano B. Assim, você tem que, por favor, dar um like aí embaixo, se inscrever no canal para que eu possa continuar crescendo, trazendo todas essas histórias para vocês. Beijos, até!